Fala, meu querido, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de BullMK. E nessa aula a gente vai aprender a preparar todo o nosso ambiente, né? Tanto a instalação do Redis quanto a instalação da própria lib. Vamos ver também como que funciona, ver alguns códigos aqui na documentação e ver basicamente como funciona, né? Um overview aqui de um funcionamento. E já vamos de fato botar a mão no código, tá? A primeira coisa que você precisa para que o BullMK funcione é o Redis, né? O Redis, que é o nosso sisteminha de banco de dados, né? Que roda em memória, sendo bem falando de forma bem grosseira aqui do que é o Redis, tá? Mas como o curso não é de Redis, eu vou fazer um curso de Redis, vou jogar aqui, tá? Mas o Redis é fundamental e necessário, na verdade, para o funcionamento do BullMK. Então, vamos instalar o Redis na nossa aplicação. Levando em consideração que você está trabalhando com o Linux, tá? Eu estou aqui na versão 24.04, mas versão 18 funciona, versão 20, versão 22, tá? Mas desde que seja um Linux. E aqui a minha versão é a versão Ubuntu, tá? É a distribuição Ubuntu com a versão 24.04, tá? Então é muito fácil instalar o Redis. Eu estava testando aqui algumas coisas, eu vou matar aqui o processo, tá? E eu vou voltar aqui na minha pasta raiz e vou instalar o Redis. Como é que a gente faz para instalar o Redis? É só você procurar na internet, tá? Ou até no próprio chat GPT ou aqui na internet é muito fácil, é só você botar como instalar o Redis no Ubuntu. Tá bom. É muito simples, dois comandos, as coisas já estão funcionando do lado do servidor, tá? Então, é uma aplicação de servidor, onde a gente instala, ele pede para você fazer o update, né? Ou sudo apt install redis. Eu já tenho instalado aqui, mas eu vou rodar de novo só para vocês verem o processo, tá? Então, eu estou rodando aqui, eu botei a senha errada. Então ele vai começar a instalar. Como eu já tenho aqui instalado, ele é bem rápido, já finalizou, ele só fez alguma atualização aqui que for necessário, tá? Mas se você não tiver instalado no seu servidor, ele pode demorar um pouquinho mais, mas é simples desse jeito. E como é que a gente consegue ver a versão? Redis CLI version, então eu estou rodando a versão 7.0.15, tá? E como é que a gente vê se ele está rodando? É só a gente rodar Opa, peraí. É só a gente rodar esse comando aqui que ele não copiou. Peraí. A gente verifica pelo sistema, sudo systemctl status do Redis. Por que esse comando? Esse comando, na verdade, a gente pode ver qualquer tipo de aplicação que está rodando no servidor, tá? Mas se a gente passa ali o Redis, é porque a gente quer saber se o Redis está rodando. Bom, então nisso aqui o nosso Redis já está instalado, muito simples dessa forma, tá? Lembrando que isso aqui para o Linux. E eu espero que se você já está tentando fazer alguma aplicação usando filas, você já tem um certo conhecimento de Linux. Perfeito? Bom, e a partir daqui, o que a gente precisa mais para a gente preparar o nosso ambiente? A gente vai instalar o próprio BullMK na nossa aplicação. Tá? Então, eu vou passar um cd cursos barra BullMK, tá? E aqui eu tenho a minha aplicação. É um projeto Adonis.js, ok? Mas você pode fazer essa aplicação rodar com qualquer projeto JavaScript. Até um projeto puro mesmo você consegue colocar para rodar com Nest, rodar com qualquer framework Node, ok? No meu caso aqui, a gente está testando com o Adonis.js. A gente está construindo em cima do Adonis.js. Então, vamos instalar aqui usando o npm. Eu também já tenho instalado, então vai ser bem mais rápido aqui, mas é para vocês verem todo o processo de instalação desse camarada, tá? Deixa ele finalizar e a gente já vê lá no compose.json, no package.json, os nossos, qual foi a versão que ele foi instalado. Então aqui é o package.json, eu tenho aqui o BullMK 5.34.6. Perfeito? A partir daqui, o nosso ambiente já está pronto para que a gente consiga trabalhar e criar nossas filas, nossos jobs, nossos workers, né? Então agora vamos entender aqui na documentação como é que funcionam as coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma fila, né?
e vai jogar isso para dentro de uma constante. Aí vamos pegar essa fila e vamos add um job, tá? Aqui é o nome do job, a gente vai aprender a fazer tudo isso. E no job a gente também vai jogar os dados dentro do job. E como é que esse camarada vai rodar? A gente adicionou aqui, a gente criou uma fila e adicionou um trabalho para aquela fila. Só que até esse momento ela não vai rodar. Como é que a gente precisa rodar? A gente precisa fazer uma conexão, tá? E criar um worker, tá? Então a partir daí a nossa aplicação vai rodar. Quem vai fazer rodar é o worker. Então eu vou mostrar para vocês agora, vou desenhar para vocês agora, tá? Como é que funciona isso debaixo dos panos. Porque desenhando a gente consegue entender melhor, tá? Então vamos lá. A gente tem as nossas filas. Isso aqui é a fila, tá? Ok? A gente tem aqui os nossos workers. Que eu vou colocar um quadrado. Um worker, outro worker, por exemplo. Ok? E aqui é a nossa fila. Esse quadrado maior é a nossa fila. Ok? E aqui a gente tem os jobs. Então, o job ele é criado por você, né? Que é uma tarefa que tem que ser executado. Ele vai ser adicionado à fila. Lembra que a gente criou uma fila, deu um nome a essa fila, tá? E aí esse worker vai vir nessa fila, vai pegar esse trabalho, tá? Que ele foi adicionado aqui e vai executar. Você pode adicionar vários jobs a essa mesma fila, tá? Então aqui eu vou adicionar esse outro job, eu vou adicionar esse outro job, tá? E como é que isso aqui funciona? Eu vou adicionar aqui o job 1, aqui é o job 2 e aqui é o job 3. Então, o primeiro que eu adicionei foi o 1, então aqui é o 1. Aqui eu vou adicionar o job 2, tá? Tá horrível o meu desenho. E aqui eu tenho o job 3. Como é que o work vai funcionar? Vamos supor que a gente tem um work só. Ele vai pegar o primeiro job, vai executar. Quando ele terminar de executar esse job, ele vai dar completo ou falhado, né? Ou stirred, que a gente vai ver isso. Aí ele vai partir para o job 2. Depois que ele terminar o job 2, ele vai para o job 3, até finalizar a fila, ok? Então são três elementos diferentes aqui nessa tela. A fila, né? Os jobs que são adicionados à fila e os workers, que são os camaradas que vai executar esses jobs na fila, perfeito? A gente pode ter um work pegando mais de um trabalho ao mesmo tempo e a gente pode ter vários workers também. Vamos supor que você tem uma fila muito grande, que tem aqui 60 mil jobs para ser executado nessa fila, então você vai colocar vários workers, tá? Aí nesse caso, cada um pega um. Cada um pega um e executa. Quando o primeiro work pega o job, ele adiciona uma flagzinha de bloqueado. Ou seja, o próximo work ele não vai pegar aquele que está bloqueado, porque um work já pegou e já identificou, ó, eu estou processando esse camarada, tá? Existe um determinado tempo desse bloqueio que a gente vai falar já já. Então, o próximo worker, ele vai pegar o que está desbloqueado, o próximo desbloqueado da fila, tá? E aí eles vão fazendo todo o processo e executando toda a fila até ela finalizar, ok? Muito simples de entender. Resumindo, vamos dar o Ctrl Z aqui só para a gente resumir isso aqui na prática. A gente tem a fila, que é esse camarada aqui, ok? Fila, que a gente criou a nossa fila. A gente tem o nosso job, vou botar um J aqui, que é adicionado a essa fila. E a gente tem o worker, que é o camarada que vai executar essa fila. Muito simples de entender, perfeito? Sabendo disso, agora a gente vai ver no código como isso funciona, né? Então, a gente criou a nossa fila, nós adicionamos os trabalhos à fila e depois a gente vai criar os workers para executar aquela fila, ok? A gente vai entender isso a partir da próxima aula, que já vai ter código de fato, a gente já vai construir a nossa primeira execução com essas filas. E as filas, elas têm também uns eventos, a gente consegue escutar alguns eventos, ou seja, quando falhou,
quando completou, ok? Então a gente consegue saber tudo isso em tempo real do que está acontecendo com cada job e cada fila na nossa aplicação, tá? Então, assim, é muito simples de entender isso. Se você prestar atenção e praticar, você vai ver que é muito simples entender como funciona esse camarada aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.